O primeiro selo é o cavalo branco, tá? Que está associado ao cavalo branco, que é a falsa sensação de paz, que é o anticristo. O segundo selo, associado também ao cavalo vermelho, são as guerras, os conflitos. Então, são 7 selos, 4 cavalos, tá? O terceiro selo, nós já falamos de todos esses, é o cavalo preto, que está associado à fome, à crise econômica, à escassez. O quarto selo, associado ao quarto cavalo, que é a morte, a destruição, que ele vem acompanhado do inferno também. Assista essa aula, muito boa, tá lá no YouTube, tudo na série. E hoje nós vamos falar sobre o quinto selo que é as almas dos mártires. Quem são esses? É o clamor daqueles que morreram por amor a Jesus. Amém? E no final dos tempos, cada dia mais, nós precisamos ter uma fé que esteja pronta no espírito, né? Porque no corpo não existe a gente estar pronto para esse dia, mas no espírito, para, se necessário for, morrer por amor a Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente ter como convicção nos últimos dias. Então, papel e caneta na mão, Apocalipse 6:9, a palavra de Deus diz assim: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, presta atenção, quem está comigo? Quando o Cordeiro abriu, quem pode abrir os selos? Só o Cordeiro, Jesus Cristo, tá? Quem é o Cordeiro na Bíblia? Jesus. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Amém? Então eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, Senhor, ó soberano, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e de vingar, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. Estão acompanhando? E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se contemplasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos, como também eles foram. E aí a gente volta para Apocalipse 2:10, aonde, quando Deus está falando com uma das igrejas, a gente vai ter uma live aqui falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vem estar com a gente está na 5ª live hoje de 12, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, o cenário espiritual que a gente vê nesse contexto, qual que é? Ao abrir o quinto selo, quando o Cordeiro vai abrindo, eu mostrei a imagem para vocês, vou mostrar novamente para quem não estava aqui, do pergaminho com os selos, né? Então, a gente pode imaginar que seja algo parecido com isso aqui, parecido com essa imagem aqui, ó, tá? Certo? Então, esses selos de cera, para que você construa essa imagem no teu coração, tá? Para você ir associando o que a gente está aprendendo aqui. Então, ao abrir cada um dos selos, havia uma visão que se acompanhava com os selos. Então, quando abriu o quinto selo, Jesus Cristo vai lá e abre o quinto selo. E ele agora
não revela uma catástrofe. A gente vê que até aqui, cada um dos selos, eles estão relacionados com uma catástrofe física, ou econômica, ou mundial, nos 4 primeiros selos. Mas agora a gente vê uma realidade espiritual. Então, é o primeiro selo que revela esse cenário espiritual, aonde a alma dos mártires, eles estão ali clamando. E eles estão debaixo do quê? Eles estão debaixo de um altar. Por que que eles estão debaixo de um altar? Porque o altar, ele significa um lugar de sacrifício. Para você entender quais são as alegorias, as imagens que a Bíblia usa para explicar aquilo que espiritualmente está constituído. E assim como o sangue das ofertas eram derramados ao pé do altar, amém? Boa noite, Mateus, que bom te ver aqui. Também o sangue desses fiéis, também o sangue desses mártires, e se a gente for estudar e entender como morreram os 12 apóstolos, todos eles foram mártires, então a gente pode entender que eles também são uma dessas vozes que clamam porque morreram por amor a Jesus Cristo, e eles estão ali clamando como uma oferta de vida mesmo, só como o sangue dos fiéis que foi oferecido a Deus. Amém? Então, Levíticos 4:7 diz assim: o sacerdote, como que funcionava o sacrifício, para você entender por que que eles estavam debaixo, do altar, tá? Vamos entender o altar, como ele é constituído lá em Levíticos. Diz assim: o sacerdote porá desse sangue. O altar, ele tinha 4 chifres nas pontas. Depois você google aí a imagem do altar. Ele tinha 4 chifres. Quando a pessoa também estava em desespero, ela corria para o altar e ela se agarrava na beira do altar, clamando num desses chifres, clamando por misericórdia, né? Então, o sacerdote porá desse sangue sobre os chifres do altar, do incenso aromático, que está aí diante do Senhor, na tenda do encontro. E todo o restante do sangue do novilho, presta atenção que é importante. Estão me acompanhando? Ele vai ser derramado na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Então, o que essas almas, que hoje nós estamos falando sobre as almas dos mártires, tá acompanhando, Darcy linda? Que bom. Elas vão representar, amém? Os fiéis que tiveram o sangue deles derramados por amor ao Evangelho. Vamos falar de alguns mártires que a Bíblia já nos relata, como eu falei, todos os apóstolos, mas um dos grandes mártires que aparecem citados na Bíblia, amém? Me está acompanhando? É Estevão. O que acontece com Estevão? Estevão é perseguido por Paulo, que era Saulo. Saulo, antes de ter o encontro com Jesus, era um assassino e perseguidor dos cristãos. Portanto, ele pega Estevão, que era um discípulo de Jesus Cristo, e por causa da fé em Jesus Cristo o apedreja. E apedrejando a Pedro, tá vendo? Apedrejando a Estevão, Estevão fala que vê os céus abertos e a capa de Estevão cai aos pés de
Paulo como uma semente e Paulo se torna então apóstolo de Jesus Cristo. Olha, tem muita gente falando isso, tá? Por isso que é importante você compartilhar. Tem muitas pessoas me falando, até outro dia a moça falou, escreveu: "Ah, Bispa, você falou que ia fazer live e não fez". Se eu não faço, eu coloco lá no Stories, mas todas as lives que eu falei que eu ia fazer, eu fiz, tá? Então, eu posso ter um imprevisto, claro que eu posso, sou ser humano como você, mas o compromisso está assumido, tá? Então, se você não está vendo, é porque a plataforma está deixando de notificar as pessoas. Então, é importante que você avise, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque, ó, igual a Neide está aqui, tá desde o primeiro dia, ela acabou de dizer, olha, não apareceu. Outro dia também não apareceu para Raquel, que faz parte da minha equipe, tá? Não apareceu também para ela. E ela ficou esperando e não apareceu. E é isso. Se você quiser assistir toda a série de lives, só você se inscrever lá no YouTube. Aí, a Neide falando, não apareceu para mim. Então, divide. Gratidão, Bispa. Você é uma referência de mulher disciplinada e responsável. Ai, querida, gente. Um grande beijo. Já tá lá, Matheus? Já tá lá na bio? Ei, equipe eficiente. Então, como eu falei para vocês que a gente ia pôr o curso do Apocalipse lá na bio, para você que quiser fazer a aula completa. Quero saber mais. Tá lá. Já está lá, tá? Então, terminando, você vai lá. Bom, então vamos ler o que aconteceu com Estevão. Atos 7:59. Apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, se ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essa voz, com essas palavras, adormeceu. Então, a gente vai falar sobre os mártires que fazem parte desse coral que clama a Deus debaixo do altar. Olha que maravilha! Tem cupom de desconto para quem está na live. Uau, deixa eu pôr aqui um pin post para você que quiser fazer o curso completo do Apocalipse, estudar mais profundamente tudo que eu estou dividindo aqui com vocês, com o apóstolo Estevão, Bispa Sônia, Bispo G. Vai na bio, tem o curso e coloca esse cupom Apocalipse 50, você vai ter 50% de desconto. Que maravilha, gostei desse presente hoje, hein? Gostei desse presente para vocês. Bom, então aqui a gente vê o primeiro mártir por amor ao evangelho, que foi Estevão. Ele foi primeiro a morrer por amor à causa de Jesus Cristo. Eles eram perseguidos, eles eram oprimidos, mas ele em nenhum momento negou a fé cristã dele em Jesus Cristo. E enquanto ele estava sendo apedrejado, o que Deus mostra a ele? Ele vê os céus abertos. Com certeza, entre esses fiéis, está os discípulos todos, porque todos eles são mártires do evangelho. Então, se o evangelho hoje chegou a nós, é porque os apóstolos morreram por amor ao evangelho e à palavra de Deus. Um outro grande mártir, quem foi? João Batista. Antes dos discípulos, por quê? João Batista, quem era João Batista? Quem sabe aqui quem era João Batista? João Batista, filho de Isabel, parente de Maria, que ela era estéril, ela recebe a graça, não é? E ele vem um pouco antes de Jesus, anunciando a vinda de Jesus Cristo. E aí Jesus se manifesta, só que o espírito esse
espírito de Jezabel que quer calar a voz profética, quando João Batista se levanta e denuncia aquelas mulheres que era a esposa e a filha do rei, que estavam cometendo abominações no reino, ela então pede a cabeça de João Batista numa bandeja, né? Ela vai dança diante do rei, né? Que foi Salomé, tá? Ela vai e dança, e aí a mãe dela, que era Herodias, vira e fala para ela: olha, agora como recompensa, você, porque Herodias, ela odiava João Batista, tá? E aí ela fala, depois daquela dança sensual de Salomé, o rei fala: o que você quer? E o pedido dela foi, aconselhada pela sua mãe Herodias: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí então Herodes, por causa da promessa que ele fez de maneira pública, ele ordena que João Batista, que já estava preso, fosse decapitado, e a cabeça dele foi trazida e ela leva para a mãe dela a cabeça de João Batista. Então ele também já morre como um mártir, um precursor do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então é importante a gente conhecer a história deles e honrar essa história, porque foi por causa da vida deles, do posicionamento deles, do sacrifício deles, que o Evangelho chegou até nós. Porque muitas pessoas morreram pelo Evangelho de Jesus Cristo para que ele pudesse chegar até a cada um de nós. Mas o mais importante é que Satanás sempre perde. Por quê? A voz dele foi calada aqui na terra, mas ninguém pode calar a voz profética, porque a palavra de Deus e a pregação de João Batista está ecoando por todos os séculos. Amém? Então, às vezes, a gente se sente como João Batista, não é? Quem era João Batista? A voz que clama no deserto. Às vezes parece que a gente está clamando e poucas pessoas estão ouvindo, mas a tua fidelidade nunca vai passar desapercebida por Deus. Nunca. E também a gente pode lembrar nessa aula do Apocalipse sobre esse clamor dos mártires, que tem um significado profético que eu vou trazer para vocês ainda nessa aula, que morreram por amor a Jesus. Então a gente pode honrar a vida deles. Então Tiago, como eu falei, todos os apóstolos, irmão de João, como é que ele foi morto? Ele foi morto também à espada por ordem de Herodes. Paulo e Pedro, que pela tradição cristã, tá, diz que eles foram também executados em Roma durante a perseguição de Nero. Então, Paulo decapitado e Pedro, então já no relato bíblico, ele foi crucificado. E ele pede, então, aliás, tem uma ministração linda do Renascer Preso da Bispa Sônia sobre isso, que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que morreu o meu Senhor, né? É incrível, inspirador a história dos mártires. Antipas também, ele é mencionado em Apocalipse 2,13, que ele é chamado como meu fiel testemunha, porque ele foi morto por causa da fé em Pérgamo. E também, nesse coral de clamor embaixo do altar, estão todos os profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos e mortos por anunciar a palavra. Os profetas, eles eram muito judiados, porque
Eles não falavam. Ô, Bispo G, querido, te amo demais. Gente, quem não segue ainda, siga o Bispo G. É um das maiores. Eu amo ouvir as aulas dele sobre a Bíblia. Então, ele tem muito conhecimento. Inclusive, esse curso que está com o cupom aí, ele é ministrado pelo Bispo G. Então, você que ainda não segue, segue. E é isso mesmo, Bispo. Tá amarrado que esse espírito que quer a cabeça dos profetas, ele não vai ter poder, nem de Herodias, nem de Salomé com a sua sensualidade, porque ninguém pode calar a voz profética. Amém? Vou até com a live. Quem mais vai estar nessa multidão clamando? Vão estar os milhares de cristãos que morreram, que foram lançados nas covas dos leões, que foram mortos. Às vezes você vai até a Itália e você vê o Coliseu, igual outro dia, né? Foi aniversário de uma outra pessoa e o cara deu um quadrão do Coliseu. Gente, o Coliseu foi construído para matar cristãos. Muitos cristãos foram mortos ali. Então, para nós, ter uma foto do Coliseu é só título histórico, né? Porque era um lugar de morte absurda dos cristãos ali, né? Também, te amo, bispo, os missionários modernos que nos dias de hoje perderam ainda a sua vida, como a gente viu agora há pouco tempo, tantos pastores na Nigéria, só nesse ano, gente, foram mais de 7.000 pessoas que morreram por amor ao evangelho só pelo fato de serem cristãos. E tem uma organização que se chama Portas Abertas, tem outra organização, vai ficar salva, Lana, amanhã no YouTube, essa live para você quiser reassistir, que ela estima que mais de 380 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguições. Gente, você sabe que são 380 milhões? Você pensa que numa marcha para Jesus passa durante o dia de 5 a 8 milhões de pessoas, né? Durante o dia. Na concentração, a gente tem ali 2 milhões de pessoas, em média. Tem ano que tem mais, tem ano que tem menos, mas sempre crescendo. Você sabe que são 380 milhões de cristãos no mundo que enfrentam perseguição, e a lista mundial da perseguição da organização de 2025 inclui que hoje tem 39 países, que aliás não está aqui na minha biblioteca principal, mas eu vou trazer que está lá na minha outra prateleira, no meu outro armário. Se é que eu estou aqui porque eu dei para os meus filhos, eu acho que eu dei para os meus filhos, não está aqui. Um livro que eu recomendo que tem lá no Gospel Bay, que se chama. Ai, gente, esqueci o nome do livro. Que mostra a perseguição desse cristão, tá? O Homem do Céu. Se chama o livro, O Homem do Céu. Esse livro é maravilhoso. Eu já li esse livro várias vezes. Esse livro sempre me emociona, mas ele descreve ali o quanto que ele foi perseguido simplesmente por amar o evangelho. Alguém aqui já leu ou já ouviu falar desse livro, O Homem do Céu? Me conta aqui nos comentários. Bora beber muita água. Alguém já ouviu falar desse livro? Ninguém, tá? Então, leitura, indicação de leitura para vocês, tá? Tá lá no Gospel Bay. gospelbay.com.br. Compram esse livro. Eu sempre falo que o livro é o melhor investimento que você pode fazer na tua vida, tá? Você vai gastar aí o quê? R$ 20, R$ 30.
E aí ele tem compilado uma experiência de vida. Olha, quase ninguém conhece esse livro. Esse livro é uma leitura obrigatória na fé cristã. É um livro muito bom. Por quê? Ele não é de um autor erudito, mas ele é de uma experiência real. Ele vai contando como ele sozinho, no meio de um dos países que proíbem o evangelho hoje, né? O Homem do Céu, chama o livro. E ele vai relatando como ele foi perseguido, foi preso muitas vezes, mas ele consegue anunciar o evangelho e ele é vivo até hoje. Aliás, estava quase combinando dele fazer uma palestra em São Paulo, falando sobre essa perseguição, porque ela é real. E tem muitas pessoas que acham que isso não acontece mais. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o clamor dos mártires. E diz assim: o que que eles estão clamando? Eles clamam o quê? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e de vingar o nosso sangue? Então, esse clamor não é um clamor de vingança, mas é um clamor de justiça. E aí que a gente precisa entender que, por que que a terra vai passar por essas tribulações? Porque cada tribulação também é um fator da justiça de Deus contra a degradação humana. Porque se Deus diz, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ter que colher, então Deus também, através de cada um desses selos, está praticando a sua justiça. Amém? E a resposta, então, de Deus a esse clamor, porque o que a gente precisa entender é esse princípio espiritual de que o sangue clama, o sangue tem voz. Como que você sabe disso? Gênesis 4:10, primeiro assassinato na Bíblia, onde Caim mata a Abel, esse espírito perseguidor da inveja. Você pode perceber que isso é uma característica, né, do perseguidor, é a inveja. E aí Deus fala: o que que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando a mim da terra. E depois lá Paulo vai falar no Novo Testamento o quê? Que a oferta, ela clama, ela tem voz. Então a gente entende que, o que que a gente entende? Que foi a vida de Abel derramada como uma oferta também diante de Deus, pela justiça, pela salvação de Deus. E ela tem voz, ela clama, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse novamente. Amém? E a resposta de Deus a esse clamor, qual que é? Então nós vemos aqui a visão, o cenário, o clamor e a resposta para a gente ir para o fim dessa aula de hoje. A resposta de Deus, então, qual que é? O louvor também é uma oferta, Edgar. O louvor, ele é um sacrifício de louvor. Então, a Bíblia, ela nos orienta a entregarmos diante de Deus um sacrifício de louvor. O que que é o sacrifício de louvor? É quando o seu coração está ferido, muitas vezes, ou você está passando por momentos difíceis, você não tem o desejo de louvar, mas mesmo nessa situação você louva a Deus, você adora a Deus. Então, contra a perspectiva humana ou até a tua condição, você entrega no meio da tua dor um louvor, uma adoração a Deus. E ele também é um sacrifício, sim, falando sobre sacrifícios. Amém? Obrigado pela pergunta. Se alguém tem perguntas, não dá para responder todas, mas se alguém tem perguntas aqui sobre a aula de hoje, você pode esclarecer na medida do possível, eu vou respondendo.
Amém? A resposta, então, de Deus, qual é? Apocalipse 6:11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes disseram que repousassem ainda por mais um pouquinho de tempo. Amém? Então, falando sobre louvor, Ardemes ficou viúva há pouco tempo, né? Infelizmente, mas a gente sabe que o marido dela foi um grande servo de Deus, caminhou conosco a vida toda na Renascer, e a gente sabe que ele já está no descanso do Senhor. Amém? E ela tem entregado esse sacrifício de louvor a Deus. Então, a resposta de Deus qual foi? Essa veste branca, qual que é o símbolo dessa veste branca? É a vitória, é a recompensa, é a vida eterna. Então, eles já receberam ali consolo, o descanso, enquanto eles estão aguardando o cumprimento completo da redenção. Amém? Então, eles estão ali no momento, enquanto outros ainda estão sofrendo por Cristo, completando esse número de fiéis. Então, a importância das nossas atitudes. A gente acha que a nossa atitude não quer dizer nada, mas Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? E eu amo esse. Aliás, Romanos 8, gente, é um dos capítulos da carta de Paulo que eu amo. E diz o quê? Que também ali diz: em todas as coisas nós somos mais que vencedores, né? Mas Romanos, um pouquinho antes, nós estamos na quinta aula, nós vamos até a 12ª, então faz as contas aí. Meu time pode colocar aí, até que dia vão as lives, gente? Vai até a 12ª. Diz assim, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Amém? Então, cada um dos mártires, eles sabem isso. O sofrimento aqui na terra não se compara à glória que vai ser revelada através de você, como nós vimos, né, há pouco tempo, Charlie Kirk, que também morreu como mártir por amor ao Evangelho. Amém? E isso tem, claro, um significado profético muito grande, que é o quinto selo, que é a igreja perseguida. Infelizmente, a gente tem visto igrejas que estão ateando fogo contra as igrejas, estão perseguindo. E essa igreja, mesmo em meio à dor, à morte, mesmo em meio à perseguição, ela não pode ser silenciada. Amém? Então, nunca deixe de falar do amor de Jesus por receio a qualquer tipo de perseguição. Porque Paulo, ele sofreu por amor ao evangelho. Ele foi preso por amor ao evangelho, ele foi perseguido por amor ao evangelho. E ele fala em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Aleluia! Que você seja fiel até a morte para receber de Deus a coroa da vida. Que você
ame a volta de Jesus, que você faça uma autorreflexão nesses 12 dias. Será que eu tenho guardado a palavra no meu coração? Será que eu conheço? Será que eu tenho esperado na justiça de Deus? Qual que é o rumo que eu tenho tomado da minha vida? Deus pode transformar todas as coisas. Você não está aqui nessa live por um acaso, assistindo pela Rede Gospel, acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube. Deus tem mais. Olha Paulo, ele é um exemplo vivo. Ele era um perseguidor. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Mas lá em Atos 9, quando ele está saindo para matar, ele tem um encontro e ele ouve a voz de Deus, que ela é válida para os dias de hoje, para muitas pessoas. E aquela luz o cega. E então, vem uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E essa é uma pergunta que Deus faz nos dias de hoje. Por que que você está perseguindo? Às vezes você tem alguém na tua família que é cristão, que ama a Deus, e você tem um ódio dessa pessoa só pelo fato dela ser cristã, e persegue essa pessoa. Em nome de Jesus. Que Deus tire as escamas dos teus olhos para que você também possa ter uma experiência com Jesus Cristo. Porque Saulo, ele se torna então de perseguidor a perseguido, por amor ao Evangelho. E, gente, olha, essa viagem das 7 igrejas do Apocalipse, que Deus te abençoe, que você possa fazer pelo menos uma vez na tua vida. Eu fiz pela primeira vez, impactou profundamente a minha vida espiritual. O testemunho de Paulo, porque ao contrário de Israel, que é um país pequeno e a gente visita, em 2 horas você faz o país de ponta a ponta. A Turquia é um país muito grande. Então, quando você vai vendo as viagens dele, o quanto ele viajou, eu fiz alguns vídeos para vocês aí, você vê o quanto ele se dedicou por amor ao evangelho. Em muitas das cidades que ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado. Mas ele foi. Porque ele fez a pergunta nesse texto de Atos 9, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Deus, os sinais do fim do tempo estão aí. O que o Senhor quer que eu faça? O que será que o Senhor quer de mim? E a resposta está aqui. Atos 9:15. Vá, o Senhor lhe disse, vai, porque você para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. O que que isso mostra, gente? Sabe o que isso mostra? Que para Deus não existe caso perdido. Para Deus não tem alguém que está tão longe ou tão que Deus não possa transformar. Então continue crendo, continue orando. Enquanto a vida há tempo de se arrepender, de mudar de direção, de se converter, de voltar para o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Coloque aqui os seus pedidos de oração, eu vou orar pela tua vida e amanhã, 10 horas da noite, ao vivo, e depois você assiste no YouTube e na Rede Gospel de televisão.
nós iremos aprender sobre o sexto selo, que são os abalos cósmicos, terremotos que anunciam que Jesus está voltando. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus abençoe a tua vida. Que cada dia mais a tua convicção cristã ela esteja fortalecida através da tua fé. Amém? Pela recuperação do meu marido que foi feita agora à noite. Uma glória a Deus, nós vamos orar. Pela provisão financeira, pela cura, pelas liberações, pela minha vida financeira e profissional. Nós vamos clamar. O Deus que abre portas, o Deus que tem tudo nas suas mãos. Ele vai te acompanhar e cuidar de você. Amém? Senhor Deus, Pai. Nesse momento eu me coloco em intercessão pela vida de cada um dos teus filhos que oram comigo, Pai. Tu és aquele que transforma, tu és aquele que levanta o que está abatido, acamado, o necessitado, o aflito. Tu és aquele que ouve o clamor daqueles que, muitas vezes, em esferas diferentes, Pai, mas que têm se sacrificado por amor a Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que quando nós cremos, isso é imputado por justiça. Eu clamo agora, Pai, cada um que ora comigo nesse momento de fé e de clamor, imputa a tua justiça sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Libera, Pai, a provisão, a cura, a libertação, a transformação. Libera, Pai, de todo aquilo que são os roubos e a descaracterização de Satanás. A tua palavra nos diz, Senhor, que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seríamos livres, Pai. Por isso agora, Pai, como tua profeta, eu declaro e profetizo. Liberta do álcool, liberta, Senhor, dos vícios, das prisões mentais, emocionais. Abre cadeias interiores nessa oração, Pai. Traz de volta os que estão afastados, Senhor. E que nenhum dos teus filhos se percam. E que aqueles, Pai, que são os teus escolhidos, Pai. Aqueles que ainda não te conhecem dentro das casas, das famílias. Que o teu Espírito Santo agora haja nos corações. E eu declaro, você e a tua casa servirão a Deus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.